magia, feitiçaria, suicídio. No Tanar nos traz algo revelador. Um homem, um rei e o profeta Shmuel ungindo Shaul como rei. 1 Shmuel, Perek 10. Mas antes de adentrarmos neste assunto, devemos começar a entender os princípios da história. Por incrível que se pareça, não pense você que é uma coincidência. Não, não é uma coincidência. Estamos na Parashá Shoftim, Perek 18 e verso 9, está escrito assim: quando tu fores à terra que o eterno teu Elohim te dá, não aprenderás a fazer segundo as abominações daquelas nações. E dentro de alguns minutos estaremos dentro desse contexto, iremos falar durante esses minutos sobre esses assuntos. Então já convido você para se inscrever nesse canal, curte, compartilhe, acione o sininho para você receber as notificações quando publicarmos um novo vídeo. E peço para você que ainda não faz parte do nosso grupo Beit Harizal no Telegram, estarei deixando aqui o link para você estar acessando o grupo, e para você que quiser ser um colaborador do nosso projeto Revelando Oculto aqui nessa plataforma, eu estarei deixando o número do Pix e você pode estar ajudando o nosso canal para podermos trazer mais informações para você. E hoje estaremos falando nada mais, nada menos do que Shaul. E desde já quero deixar a minha gratidão ao meu amigo e irmão Gilberto, meu grande irmão, que tem me ajudado bastante nesse projeto com suas informações, com mais estudos, para podermos estar levando até você, poder degustar de tudo que foi ocultado de você. Estaremos falando aqui hoje. Então peço para você, curte, compartilhe, acione o sininho, que a Shem nos abençoe. Shalom, bem-vindos mais uma vez ao nosso projeto Revelando Oculto. Este será talvez o assunto mais difícil de todos os assuntos que trouxe para você aqui nessa plataforma. Talvez seja o motivo que este tema seja muito antigo e muito usado nos dias de hoje. E também por diferentes tipos de crenças ou seitas e conceitos. Talvez esse tema foi um pouco massificado ou até mesmo mal interpretado por muitos. O problema de falarmos desses temas pela própria incredulidade e até mesmo de muitos que ouvem sobre esse assunto. Talvez seja pela ignorância de não saber nada sobre isso. Isso implica em uma escravidão total na mente de cada pessoa. Usando um termo secular, uma total descrença sobre esses assuntos, que deveriam ser abordados sempre, até mesmo servindo como uma advertência ao não uso destas proibições, que são restritamente proibidos para o povo de Israel, para os judeus, também para os Ben Noach e também para os Goim. A Torá nos traz alguns fatos nela. O problema das pessoas é que elas acham, porque está escrito, eles trazem suas interpretações insustentável para o seu próprio ego. Essa pessoa então se acha no direito de dizer: puxa vida, está escrito, legal, normal, eu posso. Bom, me lembrei de uma frase que vi essa semana atrás de um veículo, de um carro, onde estava escrito: tudo posso naquele que confio. Bom, eu vi essa frase no vidro do carro e é justamente nessa frase que esta pessoa errou. Porque se essa pessoa confiasse tanto no que ela acredita, essa frase não estaria atrás do seu carro. Simplesmente isso. E é justamente nessa frase que esta pessoa pode tudo,
até mesmo se envolver com bruxarias de uma forma sutil e bem oculto. Muitas religiões estão envolvidas nestes conceitos por ter essas informações erradas, mesmo elas não percebendo esses estágios, pois muitas imaginam estar em posições elevadas. Estas pessoas que eu estou citando aqui, por interpretar esses textos, elas se consideram em níveis elevados, mesmo elas percebendo esses estágios. Elas se sentem elevadas em suas mentes, e em suas mentes receberam algo celestial. É o que elas imaginam. Mas se formos aprofundarmos, então, nestes fatos, encontramos energias que não provêm da santidade. Devemos entender que tudo que existe na Kedushá, santidade, também há na Tumá, impureza. Então vemos que até mesmo você pode imaginar que é algo santo, é algo kadosh. Pode então você estar ligado a Tumá, às impurezas, ou até mesmo às entidades malignas. Veremos então que o Tanar nos traz sobre essas referências. E o que temos a respeito desse assunto é a própria vida de Shaul. No decorrer desta aula, deste shiur, estaremos falando a respeito desse personagem Shaul, que se envolve com estas entidades diretamente e também indiretamente. Veja no verso, primeiro Shaul busca respostas consultando Hashem. Aos meus olhos, aí já começou um grande erro de Shaul. No Pérec, no capítulo 28 e no verso 6, está escrito que Shaul consultou o Eterno. A palavra consulta, que está em destaque aqui, vamos analisar o primeiro erro de Shaul. Veja, em hebraico, a palavra consultar, ela se deriva da palavra lehi vaetz, que traz as letras lamed, re, vav, Ain e Tessad, que tem a gemátria de 201, que é a mesma gemátria de créditos. Shaul teria créditos para esta consulta? É o que veremos a seguir. Eu trago aqui esses termos para ficar mais fácil a compreensão de todos. Nos termos corretos, Shaul tinha os méritos ou os acréscimos de mitzvot suficientes para esta consulta? Bom, não pense você que é qualquer pessoa que tenha créditos para poder falar com Hashem. Existe muita coisa referente a isso. Existem pessoas que acham que elas falam com Hashem e Hashem responde. Tem muita coisa e isso carece muito de muitos estudos sobre esse assunto, que não é bem assim como as pessoas imaginam. O negócio é muito mais complicado. Bom, vemos que primeiro um tzadik, um justo, ele implora, ele chora, ele reza, passa dias em jejum para as respostas. E este une todas as suas posses para que ele possa obter uma melhor resposta que vem do alto. Devemos então trazer esses aspectos para os dias de hoje, para ter méritos de poder chamar a atenção de Kadosh Baruch Hu, através dos sonhos e também pelos profetas que vêm as respostas. O Urim, escrito aqui no Tanar, se refere a um dispositivo sacerdotal para esse tipo de consulta. Para a consulta de oráculos, veja na Torá sobre eles. Urim e Tumim está escrito em Shemot, Êxodo, Pérec 28, verso 15 ao 30, e também em Levíticos 8 e 8. Bom, e quem apenas tinha esta autoridade e o direito de trabalhar com esses oráculos eram os sacerdotes levíticos. Isso está em Devarim, Pérec 33 e 8. Vamos entender o significado secular da palavra oráculo.
que é o substantivo masculino, que significa uma previsão do futuro, ou uma pessoa, ou uma entidade que faz previsões. E o que seria previsões? Hoje, isso se tornou rotina em nossos dias. Diariamente vemos e ouvimos pessoas com as suas previsões futuras. Enfim, nos versos anteriores, um verso me chamou muito a atenção, olhando com mais refinamento, trazendo todo o aspecto dos conhecimentos dos sábios da Kabbalah. Temos uma outra visão completamente diferente. Veja no verso 3, Shaul expulsa da terra os necromantes e os adivinhos. Sabemos então no Pshat que Israel estava cheio de impurezas. Naquela época, Shaul então tinha limpado a terra e não havia mais lá necromantes e adivinhos. Sabemos, pois, que terra em hebraico é Eretz, que significa a casa, ou seja, a casa sendo o nosso corpo. Bom, afirmo eu, em minhas palavras, que Shaul conhecia e talvez até mesmo já praticava. Olhando bem neste verso, principalmente neste verso, vemos com uma visão mais refinada e muito mais cirúrgica. Vejam os significados como terra, que seria o corpo. Olhando de uma outra forma, vemos que Shaul praticava. No verso 3, ele os expulsa de si mesmo, ficando impossibilitado de obter respostas. Ele tentou consultar o santo bendito seja. No verso 6, veremos as respostas. Para que seja legítimo, devemos antes agradecer e não fazer perguntas, querendo ter respostas, ou buscamos respostas. Vamos ao seu pior erro. No verso 7, Shaul dá o comando a um dos seus escravos. Bom, aqui temos um outro comportamento perigoso neste verso. Shaul disse: buscai-me uma necromante, mas antes o tinha expulsados. E alguém que busque comunicação com os mortos. E este também mantém contato com as almas dos falecidos e também com os espíritos. Sabemos então que os espíritos estão ligados a Tumá. A Tumá são forças do mal que também estão ligadas a Kelipá, a Sitra Achra. E como podemos evitar isso devido a estas influências seculares? Que te ensina que você pode tudo e tudo que você tem vontades. E mesmo que você tente se manter fazendo as coisas certas, você acaba fazendo as coisas erradas e proibidas. Bom, estas forças do mal vêm há séculos e há muitas vitaminas para manter estas forças ativas. Principalmente nestas religiões, que muitos são adeptos a estas práticas proibidas, no sutil, bem sutil, que poucas pessoas percebem. Eu não estarei entrando aqui nestes detalhes. A minha função aqui não é de denegrir nenhuma religião, não é de falar das pessoas, mas devemos ter como alerta principalmente sobre estas religiões. Elas trazem as suas adivinhações através do espírito que ali e também através de transes. Se você nunca participou destas religiões, Baruch Hashem, mas na internet temos vários vídeos, várias pessoas que publicam, estas pessoas que entram em transes
e fazem esse tipo de adivinhações sobre futuros dentro destas religiões. E tem vários cultos por aí, saiba você, que adotaram estas práticas proibidas do oculto. Voltando então para o assunto em Devarim, na Parashá Shoftim, no Perek, verso 18 e 9, que está escrito assim: Lo tende lasot, você não aprenderá a fazer. Aval atan lamed lachavim ulechutorot kelomar lachavim maasehen kamenehen mekul hakamin kilaruhot levanecha letosecha behaze uretsetevet uroseavet kohadim. Você não aprenderá a fazer, mas você poderá aprender estas práticas para orientar e ensinar os seus filhos a não praticá-las. Esse texto é um pouco complexo. O significado desse Perek em Shoftim, na Parashá Shoftim, Devarim, no Perek 18, nos traz as seguintes interpretações do Rashi, que interpreta esse texto como você aprenderá. Aprender a fazer as práticas, ou seja, não praticá-las, para assim orientar as pessoas e também os seus filhos a não praticá-las. Bom, para entendermos todo o início da história, que envolve aqui o protagonista Shaul, devemos entender quem era Shaul. Na nossa visão, Shaul era um homem segundo os seus conceitos emocionais, a frequência que Shaul atuava. Então, quando você deixa o seu emocional, a sua ansiedade e também o seu medo a te dominar, você certamente perderá a razão. Então você perderá o seu domínio próprio. Foi o que aconteceu com Shaul. Em poucas palavras, o indivíduo age conforme o seu emocional. Este então será dominado pelas suas ansiedades, e esses domínios estão ligados a Yetzer Hará, a má inclinação, ou seja, dominado pelo mal, ao ponto de praticá-las. E para entender a atitude de Shaul diante de suas dificuldades, ele então emite um comando ao seu criado para que ele traga uma mulher. Mas devemos entender aqui o contexto, por que comando foi para trazer uma mulher. Sabemos que a mulher está ligada a uma certa energia. Toda mulher exerce essa energia com méritos que todas elas têm, que vem mesmo do seu instinto. Isso seria como uma forma de visão de uma outra realidade. Toda mulher consegue ter esse instinto ou esta visão de outra realidade. Era como se a mulher fosse, de certa forma, uma profetisa ou alguém que consegue profetizar, talvez trazendo os seus sentimentos para uma visão mais clara da realidade futura. E isto está muito além do grau físico, este tipo de visão. Devemos lembrar que nada na Torá e no Tanar é por acaso. Vemos então o medo e a ansiedade, pois nessa frequência Shaul teme pela guerra contra os seus inimigos, ao ponto de mandar buscar uma vidente. Agora, este é o ponto que eu queria chegar nesse momento, que foi o ponto dele convocar a alma do profeta Shmuel, pois sabemos que em textos anteriores o profeta Shmuel já tinha falecido, morrido e sepultado. Antes de falarmos deste assunto, deste trágico incidente, Shaul tinha expulsado todas as necromantes de lá, através do seu general,
do seu criado, do seu escravo. Vamos entender que Shaul não tirou toda a casca que anteriormente o dominava, que dominava sua terra. Sobrou partes daquelas quelipodes, através do medo e da ansiedade, trazendo para os dias de hoje. São estas mesmas cascas que dominam o mundo secular. E eu me estendo aqui. Muitos jovens estão morrendo hoje por motivos destas forças malignas. Estes encontraram um suposto remédio alucinógeno para conter seus prazeres seculares, exterminar as suas ansiedades, assim como Shaul fez, buscando então uma necromante, uma vidente, para se comunicar com o profeta Shemuel. Esta droga então se chama Ayahuasca. Poucos a conhecem, mas muitos têm perdido suas vidas através dela. Há relatos de pessoas que já morreram e alguns passam por estágios de alucinações e de encontros com almas de pessoas que já morreram. E eu estive pesquisando algo a respeito. Essas pessoas estão usando essa droga alucinógena para ter contato com pessoas que já morreram. E eu vejo uma compatibilidade com a história de Shaul. E chegamos no estágio principal, aonde é realizado o ritual. A mulher, a vidente, ela vê anjos, os malachim, subindo. Temos várias interpretações aqui baseado nesse texto deste ritual. E agora não seria o momento de aprofundarmos neste assunto. Mas Shaul, então, a pergunta: qual é a sua aparência? E a mulher responde. No verso 14, veja, ela responde: está subindo um homem envolto em um manto. Shaul então sabia que era o profeta Shemuel. Então ele prostrou e inclinou seu rosto na terra. Veremos então qual seria o futuro de Shaul, o rei que foi ungido pelo próprio profeta Shemuel. O fim trágico deste personagem que nos traz uma advertência dos cuidados que deveremos ter quando aprofundamos nestes assuntos, e o perigo destas impurezas nos dominar, referente a este impacto de estarmos envolvidos com seres que não pertencem ao nosso grau físico. Então Shemuel disse a Shaul: por que me importunaste? Vemos então aqui que Shemuel, o profeta, ouviu o chamado da vidente. Por que me importunaste? Em poucas palavras, por que você me chamou? Por que você me tirou do local aonde eu estava? Essa resposta do profeta Shemuel não foi muito boa para Shaul, com toda certeza, fazendo-me subir. E Shaul disse: veja então os motivos de Shaul. Shaul disse: estou angustiado porque os filisteus estão fazendo guerra contra mim. E o Eterno se desviou de mim e não me responde mais, nem pelos profetas e nem em sonhos. Por isto te chamei para me dizer o que devo fazer. O profeta Shemuel o trouxe as respostas. Mas não foi exatamente o que ele aguardava. As respostas foram as piores que ele imaginava, com toda certeza, trazendo então a ele muito mais medo e pavor e desespero e, com toda certeza, um julgamento. No verso 21, a mulher ali abriu um portal para o diálogo entre o profeta Shemuel e Shaul. E esta mulher, a vidente, ela sabia quais eram os seus riscos de morte por ter atendido a voz de Shaul.
No verso 24, ela faz um ritual ali, um sacrifício, degolando um bezerro, tomando então farinha e pães não fermentados. Todo esse texto é muito significativo. Dentro desse ritual há muito mais coisas que você não faz ideia dentro desse ritual, que talvez um dia poderemos trazer com mais profundidade como foi feito esse ritual da vidente e quais eram as proteções que ela usou também. E lembrando que eles estavam ali há dias sem se alimentar, ou seja, de jejum. Bom, aqui temos vários problemas causados por esta convocação. Primeiro, o motivo era um motivo efêmero, cabendo então apenas o seu lado egoísta, o lado de Shaul egoísta. O profeta então veio a responder a ele com palavras duras e muito diretas, principalmente porque o Eterno não respondia mais Shaul, nem em sonhos e nem pelos profetas. Bom, se você não tem respostas pelos sonhos e nem pelos profetas, das suas ansiedades, das suas perguntas, saiba você, isto é muito grave, pois isto é muito natural para quem está ligado aos céus. Agora, o que é mais impactante é sobre a história final de Shaul. O homem que trazia os seus medos, suas ansiedades, o seu caráter físico secular. E este foi um fim muito trágico. Isto está escrito em 1 Shmuel, Aleph, Perek 31, no verso 4, aonde Shaul pediu a sua morte. Podemos entender qual era o estágio psicológico de Shaul naquele momento. Este pedido foi recusado pelo seu escudeiro. A palavra escudeiro, para podermos entender, seria ali um soldado que era um portador de armas. E você consegue se conectar. E você consegue se conectar agora que o pedido de Shaul para um portador de armas, veja o seu pedido, foi direcionado a um militar que tinha armas. Agora Shaul não teme mais pela morte, pela sua própria morte. Mas quando Shaul mandou uma vidente convocar a alma do profeta Shmuel, ele tinha medo. Ele temeu pela sua morte. Mas aqui, no final da sua vida, Shaul não temia mais a morte. E o seu medo era maior em morrer pela mão dos incircuncisos. Neste mesmo verso, Shaul comete suicídio. Um homem que se tornou rei de Israel, ungido pelo profeta Shmuel, que se envolveu com magias e guerreou contra os amomitas, e no final se mata, trazendo então para os conceitos de hoje, no estágio que vivemos hoje, nesse mundo, vivenciamos várias pessoas que se conectam a estas entidades, a essas cascas, a essas kelipot, e elas não conseguem se livrar. E muitas delas chegam nesse estágio de não temer mais a morte. Se entregam literalmente à morte. E Shaul então comete suicídio. Se desbruça em cima da sua própria espada. E vemos aqui o primeiro rei de Israel, ungido pelo profeta Shmuel, terminando aí sua vida em cima da sua própria espada. Eu quero aqui deixar este shiur como reflexão para cada um de nós, para que possamos cuidar dos nossos momentos psicológicos, dos nossos estágios emocionais,
cuidarmos das nossas frequências em que atuamos, cuidarmos da nossa vida espiritual. Cuidado para não compactuarmos com estas entidades e devemos aprender e ensinar aos nossos filhos os cuidados que devemos tomar referente a estas magias proibidas do oculto. Devemos então ter muito cautela e cuidarmos da nossa parte espiritual, emocional, para que não podemos chegar nesse estágio que Shaul chegou. E para finalizar, na Parashá Shoftim Devarim, Perek 18:9, está escrito: quando tu fores à terra que o Eterno teu Elohim te dá, não aprenderás a fazer segundo as abominações daquelas nações. Não aprenderás a fazer segundo aquelas nações fazem. Devemos entender esse pequeno trecho. Não aprenderás a fazer segundo as abominações daquelas nações, conforme as nações fazem. Mas devemos aprender a fazer de uma forma kosher. Existe forma, sim, de conectarmos com as almas do tzadikim. Existe formas, existe palavras, existe letras. Existe, sim, um ritual para conectarmos a esses sábios da Torá. Existem pessoas que se conectam. Há poucos dias atrás foi o aniversário da morte do Rebbe Nachman de Breslov, e várias pessoas estiveram lá diante de seu túmulo, se conectando com a alma do Rebbe Nachman de Breslov. Existem sim formas. Existem pessoas que vão no túmulo do Santo Arizal se conectar à alma do Ari. Existem pessoas que se conectam mesmo em suas tefilá. Existe forma, sim. E não é como as nações fazem. Deixo aqui para você pensar. Existe muita coisa que você deveria saber. E se depender de mim, eu vou te contar. Desde já, Shalom. Que a Hashem te abençoe. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Acione o sininho. Dê o seu like, compartilhe. Faça o seu comentário. Divulgue esse vídeo a demais pessoas que necessitam de ouvir palavras de Torá. Que possamos estar conectados com Hashem e assim trazer o único e verdadeiro Mashiach para os nossos dias, para que possamos ver e contemplar a redenção do mundo que se aproxima em nossos dias. Amém, ve amém. A todos, Shalom, Lehitraut, tudo de bom.